Olá pessoal, meu nome é Juliano Fábio. Nessa segunda videoaula nós vamos estar dando continuidade ao nosso curso para administração de usuários utilizando o Delphi juntamente com o banco de dados MySQL. Na aula anterior eu mostrei para vocês a estrutura da nossa tabela do banco de dados, a tabela TB Users, com a estrutura das colunas que nós vamos estar utilizando. Okay? Essas colunas, claro, óbvio, elas vão estar vinculadas ao nosso sistema, sendo que essas aqui que eu utilizei a nomenclatura de A, e B e C, elas vão estar vinculadas ao acesso de cada formulário pelo nosso sistema. Bom, vamos lá para o Delphi. Aqui eu tenho uma estrutura bem básica, né, de como ficaria a nossa aplicação. Eu não estou me preocupando muito com o design, com a beleza do sistema, porque não é o foco da nossa aula, ok? Mas basicamente nós temos aqui, eu criei para vocês, para o sistema, um formulário principal, que futuramente nós vamos, quando você chamar um determinado formulário, ele vai verificar se o usuário que está logado tem acesso a esse formulário daqui. Claro, se ele tiver acesso, ele vai conseguir abrir o formulário. Caso contrário, ele vai receber uma mensagem de acesso negado. Também temos para 5 formulários e mais o acesso ao formulário de cadastro de usuários. Ok? Criei um formulário para cada um daqueles botões, mais o formulário de cadastro de usuários, de controle e administração dos usuários. Ok? Aqui eu coloquei dois botões, um para adicionar um novo usuário, ou seja, para limpar e setar, né, as configurações iniciais deste formulário, e um segundo que nós vamos estar utilizando para armazenar os dados desse conteúdo dos campos aqui no nosso banco de dados. Ok? Esta primeira aula eu vou apresentar para vocês aqui mais ou menos o que foi que eu utilizei de componentes. Eu utilizei o componente button, ok, do Delphi. Eu utilizei um group box para agrupar os meus campos, os meus edits. Eu coloquei um edit e um mask edit, ok? O edit é um componente comum do Delphi, todos vocês conhecem, nada mais, nada menos do que um edit para entrar contexto. O mask edit, eu não fiz configuração nenhuma, exceto mudei o caractere de password, para que quando você digite, ele apareça asterisco, ao invés de o nome da palavra, do texto que você está digitando. Coloquei um checkbox, que vai estar vinculado ao usuário ativo do nosso banco de dados. Aqui eu criei um group box de grupo de acesso, tá? Eu criei nomes fictícios. Isso aqui você pode estar vinculando a departamentos da sua empresa, por exemplo, departamento da tesouraria, usuários da tesouraria terão acesso a isso, isso, isso e isso do banco de dados. Os empregados, configurações, o pessoal da parte de marketing. Imagine que você tem 200 telas no teu sistema e aí todos os usuários têm acesso a todas elas. Isso é praticamente suicídio em um sistema para uma grande empresa, médio e grande porte. Então, através disso aqui, nós vamos ter como agrupar o usuário por departamento. Isso facilita muito a vida da gente. Você imagina que você tem lá 200 formulários, como eu falei anteriormente, e aí você vai criar um usuário, você tem que clicar tela por tela, né, dizendo, ele tem acesso a isso, a isso, isso, isso. Vai tomar muito tempo. Então, para evitar isso, a gente cria um agrupamento por departamento. Okay, eu já fiz o código anteriormente para poder economizar tempo aqui, o YouTube não nos dá muito tempo, mas eu vou mostrar para vocês como é que ficou a nossa estrutura de código do princípio. Eu criei aqui alguns métodos no Delphi, ok? Tá aqui, ó, Clear Fields. Esse Clear Fields eu acho que eu não implementei nada nele ainda, mas ele vai assim, ele vai limpar os nossos campos. No caso aqui só esses dois campos, ok? Não implementei nada mais por enquanto. E aí eu criei um outro método também, uma outra procedura chamado grupo secretaria, grupo empregados, configurações e administrador. Basicamente, o que foi que eu fiz? Eu defini o tipo de acesso por grupo. Então, olha aqui, voltando do nosso formulário,
eu criei um group box, dentro dele eu coloquei um checklist box, ok? Que dentro dele nós vamos ter, eu adicionei nele os seguintes itens: A101, formulário 1, A102. O que é o A101, A102? É o vínculo que eu estou colocando com a minha tabela. Isso tem algum efeito técnico? Não. Isso é só uma maneira que eu tenho de identificar o meu formulário com a minha tabela no banco de dados. Poderia ser qualquer nome, tanto aqui na tabela quanto lá. Mas, óbvio, se eu consigo ter o mesmo nome aqui, fica muito mais fácil para o meu usuário, se de repente tiver algum problema ou ele precisar de algum relatório, qualquer que seja a necessidade do usuário do sistema, ele vai me passar esses primeiros códigos aqui. Esse formulário que é o de cadastro, eu coloquei C101, que é o de configurações. A101, B101, 102, ou seja, é um nome que eu vinculo os 4 primeiros dígitos ao meu banco de dados. Então, quando o meu usuário me ligar pedindo qualquer coisa, ele vai me passar essa codificação daqui, ok? Então, voltando ao nosso código, o que foi que eu falei para o sistema? Quando você clicar em secretaria, a secretaria vai chamar o método ou o procedimento group secretaria, ok? Vamos ver o que é que o grupo secretaria faz. Ele vai lá no checklist box 1 e aí lá no índice dele, naqueles itens, lembrando que os itens em Delphi ele começa do zero, ok pessoal? Então, checklist box 1, checked do índice 0 é igual a true e o índice 2 e assim sucessivamente. Então eu falei para o que o checklist box 1, o índice 0 vai estar verdadeiro e o 1 também. Ou seja, esses dois garotos aqui, o A101 e A102, vão estar marcados, ou seja, a secretaria tem acesso a tudo isso aqui, ok? E disse que o checklist box 2, os índices 0 e 1 estão falsos. E também que o checklist box 3, o índice 0 também está falso. Ou seja, o cara da secretaria vai ter esses dois marcados, ele tem autorização para esses dois, mas não tem nem para esses dois e nem para esse daqui. Se eu clicar em empregados, eu fiz a mesma coisinha, ok? Eu só fiz um copy and paste e modifiquei os acessos. Eu disse que o checklist box 1, os índices estão falsos, ele não tem acesso, ok? E que ele tem acesso a todos os itens do checklist box 2, que é esse daqui. Se eu vier para configurações, a mesma coisa, como vocês podem perceber, ok? Só uma coisa de true and false no determinado checklist box. Eu poderia modificar isso? Claro que eu posso modificar. Se de repente eu decidir que a secretaria, por exemplo, vai ter acesso somente ao índice 2 do checklist box 2, eu venho aqui e simplesmente mudo para true. Vamos executar isso para ver como é que está ficando? Olha aqui, eu vou... Esse aqui não tem funcionalidade nenhuma por enquanto. Então, se eu clicar aqui, olha, empregados, observem, ele desmarca isso daqui. Secretaria, observe, os dois. E o que eu acabei de marcar. Antes estavam todos dois sem autorização. Configurações, administrador, claro, eu determinei tudo. Uma coisa interessante, esse botãozinho personalizado que eu uso nos meus sistemas é o seguinte: imagine que você tem um usuário que ele faz parte da secretaria, mas você precisa que ele tenha acesso a uma rotina independente do sistema na área de empregados, por exemplo. Nesse momento ele não tem, mas digamos que eu quero que ele tenha. Então você tem a flexibilidade de vir e marcar essa opção, ou essa daqui. E aí o sistema, né, automaticamente vai mudar para o acesso personalizado. Ok? Como é que isso ficaria? Se vocês observarem no banco de dados, nós temos uma coluna chamada grupo, que é do tipo inteiro. Então eu vou colocar aqui, secretaria vai ser o grupo 1, 2, 3, 4 e 5. Ok? Isso é só para efeito de
visualização, não vai fazer muita diferença no teu sistema não, tá? Mas só para que você perceber que ele tem um acesso personalizado. Bom, voltando ao nosso sistema, como foi que eu fiz isso? Eu vim aqui no meu checklist box, em todos eles, e no evento onClick de cada um desses checklist box, eu escrevi o seguinte código: Radeon button 5.checked é igual a verdadeiro. Ou seja, quando você clicar em qualquer dos itens aqui nesses checklist boxes, ele automaticamente vai marcar o personalizado, o Radio Button 5 como marcado. Ok? Dessa forma você vai ter continuidade aos teus acessos independente de grupo. Se você voltar aqui, olha bem, vamos voltar e fazer uma modificação simples. Digamos que eu venho aqui, pá, observe que ele mudou. Mas se de repente eu decidir que o cara tem que voltar só para o acesso limitado da secretaria, só marca a secretaria e ele volta para o padrão. Configurações, empregados, administrador, empregados, mas eu quero que esse empregado Juliano possa cadastrar outros funcionários. Então clica aqui e ele muda automaticamente, ok? Bem pessoal, nesta segunda videoaula eu expliquei para vocês, né, mostrei a parte visual, né, e o código de administração dos componentes no Delphi para poder fazer a preparação dos dados para serem enviados para o nosso banco de dados. Na próxima aula nós vamos estar aprendendo como fazer a conexão com o banco de dados e, consequentemente, enviar essas informações do nosso formulário para o nosso banco de dados. Bom, mais uma vez, o meu nome é Juliano Fábio. Pela sua atenção, muito obrigado e até a próxima.